Boa tarde, meu nome é Gustavo, eu sou militante de um movimento popular que chama Rede de Comunidades do Extremo Sul. É um movimento que foi criado muito recentemente. Hoje a gente atua na Zona Sul de São Paulo, como diz o nome, sobretudo no distrito do Grajaú. E a proposta desse movimento, vou falar só para deixar claro de que ponto de vista que eu vou fazer minha fala, né? A proposta da Rede Extremo Sul é a organização autônoma, né, da população aí que mora em bairros periféricos, em torno de uma série de bandeiras que abrangem aí a moradia, a questão da educação, da saúde, cultura, entre várias outras. A gente não tem uma proposta aí corporativista. A ideia é, em torno dessas necessidades que fazem parte do nosso cotidiano, a gente desenvolver processos auto-organizativos, né, de maneira autônoma. E ao invés de fazer um panorama aqui, tentar descrever a questão da militarização da gestão, que é o tema da mesa, né, da gestão pública, que provavelmente o Guaraci vai ter muito mais elementos aí para fazer isso, eu vou falar um pouco sobre como a militarização ela aparece, né, no cotidiano de um movimento popular como o nosso, né? E para fazer isso, eu vou dar alguns exemplos, na verdade. Depois eu vou tentar aí também esboçar aí alguns elementos aí que eu acho que são importantes, fatores explicativos desse processo, né? Mas na região em que a gente atua, lá no Grajaú, os despejos, né, têm se multiplicado nos últimos anos. Ali o que vige é sobretudo o argumento da defesa do meio ambiente, né, um argumento totalmente mentiroso, né, que fazem com que milhares de pessoas, né, estejam perdendo suas casas em troca de migalhas, né, principalmente da tal do auxílio aluguel, e dentro de processos bastante violentos, né, marcados por muita truculência por parte do Estado. Sem entrar nessa discussão sobre essa problemática aí da moradia, que é uma problemática bastante importante aqui da cidade de São Paulo hoje, né, e esses despejos que têm se multiplicado, não só ali na Zona Sul, né, para a gente não desviar o foco aí da conversa, o fato é que, diante de alguns despejos, a gente teve que organizar processos de luta direta, né, seja para denunciar, né, e tentar coibir as arbitrariedades cometidas, seja para denunciar também, né, e explicitar os interesses que estão por trás, né, desses despejos, e seja também na tentativa de barrar os processos ou brigar por uma alternativa habitacional real, verdadeiro, quando esses despejos eram iminentes e inevitáveis, né? E nesse aspecto, acho que é bom, até eu vou só abrir um parênteses aqui. As lideranças antigas, ali, moradores antigos lá da região, muitos deles relatam que importantes grileiros, né, que fizeram grandes loteamentos clandestinos ali, e também importantes lideranças comunitárias que foram organizadores de ocupações massivas ali na região nas últimas décadas, hoje fazem parte da administração pública, né? Estão aí na Defesa Civil, nas subprefeituras, né? Taxando os moradores de invasores, né? E realizando os despejos. Junto com essas lutas da moradia, também tiveram lutas do tipo reação a enchentes que aconteceram, né? A maior delas foi resultado, inclusive, de uma obra pública mal feita, né? Que pressupôs o despejo de mais de 150 famílias numa comunidade específica lá, que chama Jardim Toca. Depois disso daí, os entulhos foram jogados no córrego, o córrego encheu. A gente também teve que fazer luta direta em relação a isso e outros processos do tipo. E em todos esses casos, muitas vezes a gente teve que sentar para discutir com o Estado, né? Por exemplo, no caso de uma enchente, a gente tinha que exigir que fizesse a canalização do maldito córrego. A gente não tinha condições de fazer isso por nós mesmos. A gente teve que sentar com a administração pública. Quem eram nossos interlocutores mais diretos e mais assíduos, né? Eram os funcionários da subprefeitura, em particular o subprefeito. E todos nós sabemos que as subprefeituras hoje, que são órgãos de gestão pública regionalizada, estão colonizados por coronéis, né? Se não me engano, hoje só uma subprefeitura, acho que só o M-Boi ainda está. Mudou? Os caras são mais rápidos do que a gente consegue acompanhar. Todas as subprefeituras, então, portanto, né, estão aí sob comando dos militares. E, bom, isso daí já revela aí, né, um entendimento do que é gestão pública, né,
e coloca aí também uma barreira aos processos reivindicatórios, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Antes disso, eu vou dar um outro exemplo, né? A gente também tem participado, enquanto movimento, de algumas lutas, né, de cooperativas de catadores de papel, né? Algumas cooperativas combativas aí. Diferentemente do que a gente costuma imaginar, né, porque tem um consenso aí da questão da defesa do meio ambiente e tal, a verdade é que hoje, em São Paulo, e isso daí é um quadro geral, a reciclagem ela abarca uma porcentagem muito pequena do lixo produzido, né? E existem só meia dúzia de cooperativas de catadores, né, numa cidade como essa, né? São as poucas que conseguem superar toda a burocracia que é criada e conseguem, né, ganhar o direito de existir. Só que, diferentemente do que está na lei, que o Estado deveria dar estruturas, equipamentos, fornecedores de material, na verdade não é isso que ocorre. Elas não recebem nada e ainda costumam ser duramente perseguidas, né? Tem um caso específico, que daí é o exemplo que eu queria dar, que é uma cooperativa, chama Cooperativa da Grande Julieta, que tem uma história bastante difícil. A cooperativa estava sediada num determinado lugar, foi vítima de um incêndio criminoso, tentaram reconstruir, né, o lugar e reocupar, produzir, foram despejadas violentamente pela polícia, conseguiram ocupar um outro terreno ainda no mesmo bairro, e desde então, né, há anos isso já aconteceu, sofre uma série de ameaças de despejo, né? E junto com essas ameaças de despejo, porque essa cooperativa é combativa, também recebe um monte de promessas, né? Ah, vai ser construído o galpão definitivo, ou a cooperativa vai retornar para o lugar original. Tem aí documento do prefeito, do Kassab, tem documento de todo mundo, né, se comprometendo com isso daí. Mas, claro que nada foi cumprido. E esse ano, finalmente, o Estado, né, a Prefeitura, conseguiram despejar essa cooperativa. Mandaram a cooperativa para um lugar, lá para um galpão, que não cabe nem o material para ser feita a coleta, né? Não tem banheiro, não tem cozinha, não cabe de maneira alguma os 60 cooperados que fazem parte dessa cooperativa, né? Ou seja, conseguiram mesmo, né, dar um golpe, quase que as pessoas lá hoje estão literalmente passando fome, né, os trabalhadores dessa cooperativa. E nesse processo, né, o pessoal tentou fazer algumas reuniões de negociação. Quem estava capitaneando isso daí era a Limpurb, né, o órgão aí de coleta de lixo em São Paulo. E, bom, segundo o relato dos companheiros que estiveram nessa reunião aí, foram atendidas foram atendidas pelo comandante aí, pelo presidente da Limpurb. Era um coronel. E esse coronel foi extremamente intransigente, ainda zombou, né, da esperança que a cooperativa tinha de permanecer num bairro tão valorizado como o da Grande Julieta, né? Esses despejos, seja da cooperativa, seja os despejos aí, né, lá no Grajaú, em tantos outros lugares, eles se inserem, né, num contexto em que eles são motivados por interesses econômicos muito claros, né? Então a gente percebe que tem aí um contexto que articula, né, a militarização, a higienização social, né, e também os processos de especulação imobiliária. No caso desses despejos que eu mencionei, tudo isso daí na verdade, são os traços mais importantes, né, o que motiva esses despejos, né? Mas antes de tratar mais desse ponto, que eu acho que é talvez o foco aí da discussão que eu vou fazer, eu vou dar mais um exemplo também sobre essa questão da militarização que a gente enfrenta no nosso dia a dia. No início do ano passado, acho que vocês devem se lembrar, aconteceram algumas lutas contra a situação precária do transporte na região do Mboi-Mirim. Alguns camaradas aí que estavam à frente dessas lutas, estavam nos processos organizativos, acabaram convidando a gente, né, para participar, principalmente porque eles tinham medo que essas lutas fossem apropriadas aí por politiqueiros, oportunistas e tal. A gente acabou indo, né, em alguns momentos, inclusive participamos aí de algumas atividades, algumas reuniões, e algumas dessas reuniões aconteciam na CET, né, que é o órgão de trânsito aqui de São Paulo. Qual a surpresa saber que a CET também é comandada por um coronel, né? Então, quer dizer, isso daí, a gente ainda na questão da educação e da saúde, a gente ainda não esbarrou com os coronéis, mas acho que é só questão de tempo, né? Acho que a gente logo vai ter que lidar com isso daí também. Mas é só, eu listei esse monte de exemplo só para mostrar que onde você bate, né, você acaba esbarrando com PMs. Isso daí mostra que a PM, né, isso são só alguns exemplos, a PM tem fornecido quadros, né, para toda a gestão pública, né? E um outro indicativo disso daí é o fortalecimento dos conselhos de segurança.
chamados CONSEGs, né? Esses conselhos de segurança também são órgãos regionalizados e também são presididos, né, pelo comando local da polícia. A falta de espaço de participação popular, esses conselhos de segurança hoje, eles são lotados, né? Eles aí, todas as lideranças comunitárias, movimentos participam deles, e nesses conselhos acabam sendo espaço de discussão de tudo, né? Saúde, educação, transporte, etc. e tal. Um conselho de segurança, presidido por uma PM, né? Então, é um quadro aí, né? Eu acho que provavelmente o Guaraci vai pintar melhor esse quadro aí da questão da militarização da gestão aqui em São Paulo, né? Mas eu acho que já dá para ter uma ideia, né, do que a gente está encarando. Não é à toa, então, portanto, que a PM, o tempo todo, né, nas comunidades em que a gente atua, onde a gente vive, invadem as escolas para apartar a briga de criança, proíbem ou invadem as festas, né, qualquer tipo de manifestação cultural de rua, né, tentam proibir e reprimem as manifestações, perseguem militantes, né, de movimentos populares. Né, esse quadro não é à toa. Recentemente, estou fazendo uma lista grande de exemplos, depois vamos tentar tirar algumas conclusões disso daí. Recentemente também a gente teve alguns episódios que mostram bastante isso. Tem um conjunto de coletivos de cultura que organizam uma festa, umas atividades, umas intervenções culturais, lá no BNH. A penúltima intervenção, as pessoas estavam lá, hip-hop, atividades diversas ali, num domingo à tarde, né, e foram abordadas violentamente pela polícia. Todo mundo foi, criança, velho, homem, mulher, todo mundo, né, tomou geral, foi humilhado ali, teve que ficar de frente para o muro, etc, etc. E depois disso eles não queriam mais autorizar, né, que esses grupos, esses coletivos de cultura realizassem essa intervenção. Numa quadra ali, que supostamente seria um espaço de lazer, né, mas, evidentemente, isso daí é uma afronta, né, pelo esse estado policial que a gente vive hoje. Exemplos parecidos também eles se multiplicam. Numa outra comunidade, no Cantinho do Céu, há poucas semanas atrás, um conjunto de camaradas aí organizavam o que eles chamam de luau. Um lugar lá para tocar violão, reggae, forró, um espaço lá que eles fizeram, não foram atrás de autorização, porque, primeiro, que julgam que não é necessário, não dá para ficar pedindo autorização para tudo que vai fazer. E depois, porque com certeza ia ser negado. Na medida em que a gente está vendo lá um histórico de mesmo as festas tradicionais da região estão sendo proibidas, né? Festa junina e coisas do tipo, né? Esse pessoal mesmo assim começou a organizar aí quinzenalmente esse luau, tal. E no último episódio também, a polícia chegou simplesmente com bala de borracha, bomba de gás lacrimogênio, né? Bateu, né? Deu borrachada nas pessoas, tal, né? E isso daí estamos tratando de, né, tentativas de manifestação culturais ali na região, enfim, bastante simples, né, só chegar na rua ali, fazer um som, tal. Esse tipo de resposta que a gente tem. Outros episódios que também acontecem, que são ainda mais violentos, tal. Um exemplo deles foi o que aconteceu recentemente no Cantinho do Céu, né, quando um jovem, né, foi morto pela polícia, num contexto bastante terrível, assim, foi supostamente acusado de ter participado de um roubo da qual ele não fez parte, né, era claro que não fez parte, foi baleado, depois disso foi violentado, depois ele não tinha falecido nesses primeiros tiros, depois foi executado, isso daí tudo foi, claro, todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo ficou sabendo, o rapaz a família dele morava ali há muito tempo, todo mundo conhecia a família, conhecia o rapaz. E depois disso, né, o episódio é um episódio, infelizmente, é um episódio que se repete, né? Depois disso daí, a polícia fez uma baita de uma operação, saturação ali na comunidade e em lugares próximos ali, né, prendendo todo mundo, fazendo batidas, apreendendo motos e, inclusive, instituiu um toque de recolher, né, que até hoje está vigente. Além disso, fizeram uma série de afrontas, né? Pega uma moto, daí sai empinando, a própria polícia sai empinando pela comunidade para mostrar, né, o que ela está fazendo e tal. Enfim, acho que já basta aí, né, desses exemplos, né? Era só para ter uma ideia de como a gente acaba esbarrando, seja na vivência cotidiana, né, nos bairros periféricos, seja na atuação enquanto movimento popular, né, com a questão da militarização da gestão. Na verdade, a tragédia, né, que esse quadro aí revela, muitas vezes ele não é percebido por quem não sente essa realidade na pele, né?
A gente sabe que o aumento dos efetivos policiais, né, e a presença ostensiva da polícia está se dando em todos os lugares, né, isso é notório. Mas existe uma diferença muito grande entre o tipo de policial que é mandado para fazer o policiamento no Morumbi e o tipo de policial que é mandado para o Grajaú. E existe uma diferença ainda mais importante entre a função que o policial do Morumbi exerce e a função do policial do Grajaú exerce, né? No Grajaú, eles mandam os quadros mais violentos, né, e a função dele é estritamente repressiva. É dar geral, é xingar, é humilhar, é extorquir, é desaparecer os chamados elementos suspeitos, ou seja, né, pretos e pobres, né, enfim. E quanto a isso, eu até lembrei de um episódio aqui, né, sobre essa questão da diferença de tratamento. Eu lembro que estava uma discussão, faz muitos anos, eu escutei isso daí, não me lembro nem onde foi. Uma discussão sobre como é que a pesquisa do IBGE, os critérios para definir as pessoas e cor de pele, não funcionava, né? Daí alguma pessoa falou, olha, você quer saber a cor de pele de alguém? Pergunta para um PM. Porque na hora de dar geral, ele sabe muito bem quem é preto e quem é branco. A PM tem um critério, né, que é infalível, né? Por outro lado, né, nas regiões mais ricas, né, são enviados os policiais mais educados, né? Eles muitas vezes conseguem conversar, tratam até bem se você pedir uma informação, alguma coisa assim, né? São em casos muito excepcionais que a truculência e a violência da polícia, ela de fato recai sobre, vamos dizer, os mais abastados, né? Quando de repente comete, algum policial vacila, né? E acaba pegando um estudante universitário de classe média, acaba pegando alguém com grana, né? E quando isso acontece, daí você tem uma comoção geral. Daí sai na grande mídia, o policial que cometeu isso daí, ele acaba até sendo punido, vai mandar lá para o administrativo, qualquer coisa do gênero. Alguns até quando faz uma coisa muito, pode às vezes até perder a farda, né? Pobre do policial. Mas então, quando isso acontece, tem essa grita toda. Já essa violência muito maior, muito mais intensa e cotidiana nas periferias, é tido como uma coisa natural, ou então uma coisa legítima. Né, faz parte das funções do Estado, tudo bem, né, não se fala disso. Né. Até falar de um relato pessoal, me ocorreu agora, assim, eu fiz faculdade e tal, e na faculdade foi criada uma lista de e-mails, assim, de colegas, né, e já fiz faz bastante tempo, já estou ficando velho, mas essa lista ainda funciona, né, quase é inativa, mas ela ainda funciona, e de vez em quando, os únicos e-mails que circulam por essa lista são justamente esses, eu acabei de me lembrar. Teve um e-mail que, no Rio de Janeiro, um juiz tomou um enquadro. Né? Faz um ano já, alguma coisa assim. O juiz tomou um enquadro. Eu lembro de vários e-mails indignados, olha a situação terrível, não sei o quê. Nessa hora, né, essas listas funcionam, a grita é geral. Né? Enquanto isso, cotidianamente essa violência vai se multiplicando aí, enfim, ninguém se digna nem escrever um e-mail. Né? Enfim. Mas essa situação geral aí, a gente não basta constatar, até porque ela é bem conhecida, eu acho, né, de quem tem contato com essa realidade. É importante, talvez, pensar alguns elementos para compreender esse processo. Né? E, para não alongar muito aí a fala, né, olhando um pouquinho para a história, né, eu vou citar só dois traços aí que eu acho que dizem muito sobre essa situação de militarização atual aqui no Brasil. Né? Em primeiro lugar, como tem se falado bastante aí, né, não foi feito o que muitas vezes se chama de ajuste de contas em relação ao estado de exceção aí vigente durante a ditadura militar. Né? Pouco se tratou da questão das torturas, dos desaparecimentos, né, enfim, de vários tipos de políticas de terrorismo de Estado. Né? E não é à toa, portanto, que esses elementos aí típicos de estado de exceção, e que foram muito desenvolvidos desde 64, né, eles estão mais encravados do que nunca na estrutura do Estado. Né? E não só dos órgãos repressivos, não só da polícia e tal. Né? Isso fica claro se a gente for ver a trajetória imensa aí de massacres que multiplicaram desde então, né, desde o final da década de 80, o Carandiru, o Carajás, o massacre de 2006, entre muitos outros, e fora os massacres mais difusos, mais cotidianos.
encarceramento em massa, a multiplicação dos autos de resistência seguida de morte, tudo mais, né? Mostra que a gente tem aí uma história, né, recente do Brasil que é muito importante para entender a situação que a gente está hoje, né? De certa forma, tem a ver com uma naturalização, né, de uma série de práticas aí de terrorismo de Estado que a gente simplesmente aceita. Por outro lado, né, acho que a onda de esperança, né, e de mobilizações que se espalhou pelo país aí às vésperas da tal da redemocratização, né, e que se materializou em inúmeras experiências organizativas importantes, movimentos de luta direta, movimentos massivos, né, tomada de ruas, etc. Essa onda, ela rapidamente foi estancada, né, foi represada e acabou se dissipando nos meios institucionais, né? O grosso dessas experiências aí, elas acabaram sendo incorporadas por esse Estado que se redemocratizava, né? Foram canalizadas, portanto, nessa energia toda para vias, né, para caminhos institucionais. Então, se a gente for pensar essa reorganização das elites, né, uma combinação de repressão e de integração, né, dos movimentos das organizações de esquerda, das organizações populares, né, ao Estado, no interior do Estado, ela foi determinante para tirar do nosso horizonte qualquer perspectiva de transformação social mais profunda, mais ampla, de maior alcance. Então, nos casos em que os movimentos, as organizações políticas não se burocratizaram totalmente, elas em grande parte ficaram desacreditadas, né? Acho que esses elementos aí são importantes para a gente pensar como é que se fortaleceu e se tornou, na verdade, quase que uma realidade única e universal, né? Uma cultura que coloca na questão do ganho monetário, da ostentação da riqueza, né, como o objetivo único da vida, né? Uma cultura que fecha todos nós aí num espaço fechado, um espaço hermético e pequeno, né, do consumismo, né, que foi catapultado aí pela difusão do crédito, né, que coloca aí no sucesso individual como a única possibilidade de felicidade, né, das pessoas, e que, portanto, ela individualiza a gente cada vez mais e cria uma dessolidariedade mesmo, né, uma dessolidariedade, portanto, de classe, né, pensando isso daí para o grosso da população, na verdade, né, que acabou assimilando também esse modelo. Então, a militarização, ela é também uma face dessa política do medo, e ambas se alimentam, né? Mas a gente sabe que todo esse discurso de universalização, né, é um discurso falso. A militarização e o medo, eles prestam um serviço, né, e a reverência, né, à acumulação. Portanto, a preservação da integridade do patrimônio lá do pobre, quer dizer, a preservação do televisor de plasma que eu comprei a 80 prestações e que está lá no barraco de madeira de 2 cômodos, do lado de um córrego, é totalmente diferente, é um simulacro, é uma mentira, a versão mentirosa da defesa de uma situação, de uma ordem social em que se divide entre barracos e palácios, né? Então, a gente acaba assimilando uma coisa que é um simulacro, é uma mentira, a faceta mentirosa, mas isso teve um êxito muito grande. Isso está cada vez mais incorporado, né? Essa cultura individualista está cada vez mais incorporada. E isso abre brecha para esse avanço da militarização. Só que num contexto que isso daí é curioso. Esse avanço ele acontece não como uma reação a um ascenso, por exemplo, de classe, a um ascenso político-organizativo da esquerda, a um ascenso popular. Ele tem lugar justamente num contexto em que havia, de certa forma, um vazio, né, pós esse processo de repressão e de institucionalização das lutas, né? Então, essa militarização avança aqui. Eu achava que isso ia ser um tema da mesa anterior, então nem pensei em falar sobre isso, mas eu queria só mencionar. A questão da militarização é um fator determinante e mundial, está se manifestando em vários países. Tal. Quando o pessoal da mesa anterior fala que a política antidrogas é um fracasso, talvez a gente tenha que se questionar, assim, a gente não pode tomar essa questão da política, por exemplo, de criminalização das drogas, pela sua faceta visível, por aquilo, por exemplo, que o Estado declara, né? Bom, com base nesse parâmetro, é claro que ela é falsa. Agora, ela é extremamente exitosa.
né? É uma forma de controle social magnífica. Ela protege uma indústria que é muito lucrativa, né? E que se manifesta não só, né, isso como a venda da droga no varejo, mas em todos os âmbitos do Estado, né? E tem repercussões internacionais. É um puta de uma indústria, né, mundial, extremamente lucrativa, né? E ela serve essa questão da criminalização e das drogas, ela serve de justificativa, né, para importantes processos aí de controle social que estão se espalhando. Diferentemente do Brasil, que esse processo acontece meio que num vácuo de uma perspectiva de transformação social, em outros países não, como o México, por exemplo, essa militarização está avançando terrivelmente, né? Talvez até antecipando muitas coisas que vão acontecer aqui. Mas elas se dão lá com esse traço contra-insurgente muito forte, né? Aqui ela tem esse traço, mas é um traço contra-insurgente preventivo. Lá não, é uma questão de um combate mesmo, né? E então, quando a gente vê, né, o aumento terrível dos números de homicídio, quando a gente vê a polícia, pelas notícias que chegam, né, no México, o que aconteceu? Depois do levante zapatista, né, de 94, você teve um tempo que, de fato, abalou um pouco as estruturas ali, o Estado não estava preparado para responder a isso, mas começou a ter uma multiplicação dos efetivos militares e policiais. Multiplicação. E começaram a fazer experiências terríveis de repressão lá em Chiapas. Terríveis. Foi um laboratório deles lá, aprendendo a estuprar, matar, aterrorizar, etc. e tal. De uma hora para outra, né, pelo que um camarada aí falou recentemente, essa política de militarização se espalhou pelo México. Diz que foi um susto, diz que foi uma coisa assim. Em poucos meses, a polícia tomou todas as ruas de todos os estados, assim, começou a ter revistas, ter uma presença ostensiva, se disseminou, portanto, essa questão do medo, da insegurança, né? E parece que aqui no Brasil a gente não está, talvez, vendo uma coisa muito diferente. Os efetivos policiais estão aumentando, a gente está vendo mudanças também legislativas, né? Por exemplo, o nosso saudoso Gilmar Mendes, né? Que saudoso não tem nada porque ele continua nativa, totalmente nativa, estava já mudando a legislação para que a polícia pudesse, o exército pudesse fazer também policiamento, né? Pudesse estar nas ruas. A gente está vendo o laboratório que é o Haiti, laboratório de desgraças, de massacre, que também, né, acaba onde o Exército e os quadros, as forças policiais brasileiras estão aprendendo e que já está sendo aplicado aqui, né? No caso, sobretudo agora, no Rio de Janeiro, né, com as ocupações, as UPPs, enfim. Também tendo como justificativa a política de drogas. Então, eu não queria me estender nisso daí, nem tinha pensado em falar nisso, mas a militarização também tem essa faceta. Tem uma faceta meio, vamos assim dizer, geopolítica e de reorganização social de fundo mesmo, de fôlego, né? Tem esse caráter contra-insurgente, esse caráter opressor, esse caráter de controle social, tudo isso daí tem que ser considerado. E o caso brasileiro, portanto, não é um caso isolado, né? Pelo contrário, ele aprende com esses outros casos que tem aí, podia citar também a Colômbia, aqui na América Latina, entre outros, né? E o que tudo indica é que é uma tendência crescente, né? Certamente, processos que aconteceram lá, que foram amadurecendo com o tempo e depois estouraram, talvez a gente veja acontecer aqui também. Enfim, para finalizar aqui, que eu acho que já está dando tempo, eu queria só enfatizar mais um ponto, né? Na verdade, voltar a falar sobre o papel dos órgãos policiais nessa conjuntura, né? Porque a polícia, eu acabei mencionando isso mais na questão dos exemplos, mas é uma coisa para a gente refletir. Ela tem uma natureza muito particular, né? Ao mesmo tempo que ela serve para preservar, para manter uma ordem legal, ela também tem o poder de instituir essa ordem, né? Quando a gente vai na periferia, quando a gente vê lá, mesmo à luz do dia, um policial que, ao mesmo tempo, ele consegue reprimir, ele consegue julgar, ele consegue pedir a reparação, ele consegue executar a sentença, ou seja, ele extorque, ele mata, ele dá geral, ele bate, ele xinga, mostra que ele tortura, mostra que ele tem um papel que ele, ao mesmo tempo que ele serve para justificar essa ordem e manter essa ordem, ele tem um papel de instituir também uma ordem, ele cria um espaço meio protegido, meio absoluto de poder, né, que é cotidiano, né? Ele consegue, de certa forma,
sintetizar nele mesmo, na sua ação ali, essa questão executiva, legislativa, judiciária, tudo mais, né? Então é muito perturbador a gente ver quadros policiais colonizando toda a gestão pública, né? Com certeza isso daí é algo bastante importante a gente refletir. Se a gente pega, então, os militares em todos esses órgãos, se a gente pega esse processo de militarização que está avançando, trata-se, de fato, sim, de uma tradução de questões sociais importantes em questões, né, de segurança. Ou, em outras palavras, trata, sim, de tomar a questão social, os problemas sociais, como um caso de polícia, né? Mas se a gente for pensar num sentido mais amplo, né, e como já disse aí um pensador aí há quase um século, né, ele fala assim, abre aspas, né, o militarismo é a compulsão para uso generalizado da violência como um meio para os fins do Estado, ou seja, né, é uma compulsão pelo uso da violência. A gente tratar todas as questões, né, de manutenção dessa ordem como o exercício ativo de violência, né. Nesse sentido, a militarização ela tem que ser analisada com base num tema mais geral, que é o tema do Estado, né. E é por isso que a militarização tem esse alcance e se trata mesmo de um dos traços mais salientes, né, da nossa realidade social hoje, né. Então, esse motivo que um debate como esse é tão oportuno, né. Era isso que eu queria falar. Senhores, meu nome é Guaraci, eu trabalho com questões de segurança pública, ponto. Minha formação é de ciência política, mas eu trabalho com polícia, crime, poder, coisas do tipo. Aliás, esse é o título de um livro, eu plagiei agora, Polícia, Crime e Poder. Eu vou começar de onde ele parou. A questão do Estado. A polícia só existe no nosso Estado, não no Estado brasileiro, no nosso tipo de Estado, no Estado moderno. O que nós entendemos por polícia agora não havia antes. Porque o Estado moderno, isso já foi dito por muita gente. Então, o Trotsky, por exemplo, falou há 120 anos atrás que todo Estado se funda na força, o que é fato. E o Weber, um pouco depois, tem uma definição de Estado que é clássica, que você usa muito na ciência política, que é o Estado, o que é? A comunidade humana que chama para si, arroga para si o monopólio da violência física legítima. Isso é importante, estamos falando da violência física legítima. Por quê? Porque em qualquer local, só o Estado pode dizer, daqui você não passa, para lá você não pode ir, eu posso te trancar em algum lugar. Eu não estou nem falando da violência ilegítima, não estou falando da pena de morte, não estou falando de espancar ninguém na rua, estou falando daquele que o Estado é o local, é o órgão que diz para você, isso pode, isso não pode. E quando não pode, você será punido. Seja, pode ser até com dinheiro, você vai ter que pagar uma multa, não sei o que, mas é o Estado que pode fazer isso. O Estado pune, tá? Essa é uma característica que diferencia o Estado moderno de qualquer outra agremiação política. Agora, dentro do Estado, quem exerce esse monopólio? Esse monopólio da violência física legítima. Lembre, estamos falando do Estado ideal, aquele onde a violência que o Estado exerce é aquela legítima, ou seja, aquela que a população aceita, aquela que a população considera legítima. Quem exerce esse monopólio? Em princípio, você tem dois instrumentos. Para efeito exterior, você tem as Forças Armadas, o Exército em geral. Tá? Agora, internamente, quem exerceria esse poder é a polícia. Porque sem polícia não existe Ministério Público, Judiciário, não existe nada disso. Certo? Para chegar lá, o primeiro contato é sempre a polícia. Agora, qual é a diferença entre essas duas funções, a função externa e a função interna? Quando a gente fala do Exército, das Forças Armadas em geral, você está falando de um grupamento treinado para abater o inimigo, impedir o inimigo a qualquer força, a qualquer custo. E o inimigo vai ser abatido, ou contido, ou morto, não interessa, a qualquer custo, porque ele é o inimigo identificável. Teoricamente, ele é identificável, ele é o outro. O trabalho de polícia não é esse. O trabalho de polícia significa o trabalho ideal de polícia, né?
não o trabalho que a polícia faz no cotidiano, mas aquele que deveria ser feito sempre, é aquele de pensar dentro da comunidade aquelas pessoas que destoam no sentido de que perturbam os outros, ou seja, aqueles que matam, que estupram, aqueles que fazem mal aos outros. Então a polícia teria que identificar e subtraí-los do contato com os outros. É uma função muito diferente da do Exército. O Exército vai atuar contra grandes grupos. Vai sair um grande grupo contra outro, matando todo mundo que tiver vestido diferente, tiver com uma farda diferente. Enquanto que a polícia tem que identificar esses que causam mal aos seus semelhantes e subtraí-los do convívio com os outros. Na prática seria isso. Tá? Simplificando bem. Agora, só para vocês terem um exemplo de como isso é complicado, quando você militariza a função policial, você traz aquilo que você deveria fazer num estado de guerra, você traz para dentro do seu próprio país. Um exemplo claro dos últimos tempos. Nós tivemos no começo do ano a greve dos policiais na Bahia. Por pior que seja o policial militar na Bahia, ele não vai entrar armado, não sei se vocês viram a imagem, armado na praia com metralhadora, passeando para lá e para cá em grupo de 6 ou 7. Ou seja, eles na verdade estavam esperando invasão, ou seja, um exército africano ia sair lá das costas, sei lá da onde, e invadir as praias da Bahia, porque não tem sentido você pôr alguém de metralhadora tomando conta dos banhistas, porque a mentalidade é outra. Isso mostra o extremo da mentalidade militar, contrária à mentalidade que deveria ser a vigente na polícia. Nós temos na prática 2 modelos agora no mundo. Tá? Um é o modelo inglês, desculpa, no mundo não, falei uma abobrinha total. Nós temos 2 modelos que brigam dentro do país, dentro do Brasil. Um é o modelo inglês, que é a polícia da cidadania. Em 1820, mais ou menos, você tinha uma discussão na Inglaterra, porque o cidadão inglês não queria polícia. Polícia era mal vista, polícia era uma desgraça. Era uma coisa que ia intervir na vida dos cidadãos. Então, quando foi criada a primeira polícia, de fato, lá, que foi a Polícia Metropolitana Londrina, que agora o pessoal chama de Scotland Yard, por causa do primeiro local que eles ficaram, que era a sede deles na época, eles puseram os policiais andando de cartola. Aquele chapéu esquisito que vocês veem de vez em quando, aquilo é o que veio de uma cartola que eles usavam, porque eles queriam mostrar que os policiais eram cavalheiros. Os policiais não eram militares, eles não eram uma tropa de ocupação, porque essa era a preocupação dos ingleses. E a polícia veio evoluindo nesse sentido. Tá? A polícia teve esse começo de algo que tinha que se confundir com a cidadania naquele momento. Não podia parecer uma tropa de ocupação. No modelo francês, nós temos duas coisas diferentes. Nós temos a polícia, que é o outro modelo que disputa aqui no Brasil, que é uma polícia civil, que é a Polícia Nacional, e uma polícia militarizada, que é a Gendarmerie. O que acontece lá? As 2 polícias não ocupam o mesmo espaço. É ao contrário daqui. Aqui nós temos a Polícia Civil e a Polícia Militar, todas na mesma área. Muitas vezes brigando para fazer uma coisa e outras vezes brigando para não fazer. Certo? Então, às vezes, é como se no jogo de futebol 2 entram na mesma bola e outra vez você usa o deixa que eu deixo. Nenhum dos 2 vai na bola. Certo? Porque tem coisas que ambas querem fazer, tem coisas que nenhuma das 2 quer fazer. Mas, na França, eles atuam em áreas separadas. Por quê? Porque se percebeu com o correr do tempo que a Gendarmerie, que é a polícia militarizada, não funciona bem nos aglomerados humanos. Ela atua atualmente, ela trabalha basicamente nas cidades com menos de 20 mil habitantes e áreas rurais. Os grandes centros é a Polícia Nacional, porque tem maior facilidade de contato com a população, porque o modelo é outro, não é um modelo militarizado. Tá? Eu não estou fazendo defesa da Polícia Civil, tal qual é feita aqui no Brasil, viu, gente? Eu fui policial civil, eu conheço bem como funciona a Polícia Civil aqui. Mas estou falando bem de polícias civis, não militarizadas. Bom, aqui no Brasil, o que nós tínhamos?
até a década de 70. Nós tínhamos, em São Paulo, vou usar São Paulo mais especificamente, porque não havia um modelo único no Brasil. Mas em São Paulo você tinha 3 polícias, na prática. Você tinha a Polícia Civil, que é a polícia dos delegados, na prática, a polícia repressiva, que vai investigar, que vai encaminhar as coisas para o judiciário. Você tinha a Força Pública, que a maior parte do pessoal ficava aquartelado, que era uma espécie de exército paulista, que foi usado em todas as revoluções e tudo mais. Era uma milícia mesmo. Certo? Respondia só para o governador. Não tinha nenhum controle do exército naquele momento, até 1969. E a terceira polícia, que atuava só na capital, mas era estadual também, era a Guarda Civil. Não tem nada a ver com as guardas civis atuais. As guardas civis atuais são municipais e não são polícia. Aquela era uma polícia municipal civil uniformizada, que usava a mesma roupa de azul que usa o pessoal agora, que as guardas municipais usam agora. Bom, o que aconteceu em 69? O regime militar falou: isso não dá certo porque a gente não controla as polícias. Eles não tinham como controlar as polícias. Então eles juntaram no mesmo balde a polícia militar, a força pública, a guarda civil, e criaram a polícia militar em São Paulo. E para manter aquilo sob controle, o primeiro comandante, o segundo comandante, o terceiro comandante foram coronéis ou generais do exército, para militarizar aquela polícia. Ou seja, aquela parte que era, aquele comando da guarda civil, que era civil mesmo, de fato, foi alijado do poder e você militarizou mais ainda. Porque você militarizou com base no que o exército pensava ser o trabalho policial. Nem era naquilo que a força pública pensava ser, era no que o exército achava que era. Isso aconteceu em 69. A partir dos anos 70, desde o começo dos anos 70, esse comando do exército foi criando uma série de coisas, foi criando a ideia do inimigo. Então, quando você, na década de 70, que vem a figura do suspeito, preto, pobre, da periferia, é daquele momento. Não é que é uma coisa recente, é daquele momento. Por quê? Porque você, para um agrupamento militar, você tem que ter a ideia do inimigo. O inimigo tem que existir e tem que ser identificável. Você não tem a mentalidade de pensar aquele que seria o criminoso de dentro da população. Você tem que identificar o grupo com o qual você tem que tomar cuidado. Então, a partir daí que vem essa mentalidade de identificação das classes perigosas, tá? Dentro da polícia. Nesse momento se forma a primeira geração de oficiais com essa mentalidade. São chamados tenentes-bandideiros. Os tenentes-bandideiros eram os matadores. Nós temos vários exemplos aqui. São Paulo tem alguns tem 1 ou 2 que são deputados estaduais. Temos gente ainda na ativa que é tenente-bandideiro. Tem um que tem 48 mortes oficiais. Esses tenentes-bandideiros eram aqueles que foram criados com essa mentalidade e cobravam dos seus subordinados: já matou seu vagabundo hoje? Isso é uma frase comum naquele momento. Já matou seu vagabundo hoje? Vagabundo bom é vagabundo morto. Então você tinha a mentalidade que aquele não é o criminoso que você tem que levar para a justiça. Aquele é o sujeito que você tem que abater e pronto. Isso foi uma coisa que foi sendo criada, uma mentalidade que foi sendo criada. Tanto que naquele momento você tinha 3 grupos que disputavam o comando da polícia militar. Você tinha o grupo dos tenentes bandideiros, que foi se formando, eram tenentes, depois capitães, e agora ou são coronéis ou estão aposentados. Você tinha o pessoal que trabalhou por SNI, que trabalhou no Serviço de Informações da ditadura, que tinha muita ligação com o Exército lá em Brasília, então eles tinham poder também. E você tinha o comando formal da PM, que quando retornou para a PM já não era tão forte. Ele tinha que dividir o poder com esses outros grupos, apesar dele ser o comando formal. Isso foi uma briga constante desses 3 grupos durante a década de 70. Com o final da década, nos anos 80, o começo da redemocratização, isso foi se alterando um pouco. Porque aí essa briga pelo poder interno, por exemplo, o grupo que era ligado ao SNI, esse grupo foi perdendo poder, porque os militares já não estavam mais no poder em Brasília. Então eles perdem o poder, eles perdem o respaldo, vão se aposentando e não vão deixando sucessor. Então a briga ficou entre os outros 2 grupos. Isso permanece até agora, senhores.
saída do comandante, que aconteceu agora, há um mês atrás, mais ou menos, teve muito a ver com isso. Tinha uma disputa muito grande entre dois grupos. O grupo Linha Dura, que agora não é mais Tenente Bandeirante, mas é o grupo Linha Dura, e o grupo um pouco mais progressista. O comandante que saiu, ele estava mais ou menos no meio, ele não mandava sozinho. O secretário de Segurança, que é muito mais linha dura que ele, é que nomeava as pessoas mais importantes. Então foi uma briga, aparentemente chegou-se num acordo meio a meio, mas foi uma briga de meses, porque o coronel, quando um policial militar chega a coronel, ele tem mais 5 anos. Depois de 5 anos ele tem que sair, tem que se aposentar. Certo? A lei é essa. Então, todo mundo sabia que agora em abril o comando ia sair. Então, desde o começo do ano, todos estão brigando pela carniça, para ver quem fica com o poder. Nesses anos 90 e 2000 também, outra briga que teve foi uma briga pela legalidade, foi uma briga pela desmilitarização legal. Ou seja, dentro da legalidade, você conseguiu disputar algumas coisas e desmilitarizou algumas facetas da polícia. Quais são? Por exemplo, o policial que mata em serviço agora é julgado pelo júri. Quando é julgado, né? Mas é julgado pelo júri. Antes era julgado somente pelo Tribunal Militar. Isso mudou na lei. É um grande avanço. Mas a mudança, a desmilitarização legal não foi acompanhada pela desmilitarização do pensamento. O pensamento militar de alguns policiais ainda continua muito forte. Tem vários policiais ainda que se veem mais como soldados do que como policiais. Isso é importante a gente ter na cabeça, porque a questão legal, se não é acompanhada pela mudança de mentalidade, muitas vezes provoca uma briga que quem sofre é parte da população. Tá? Porque os dois grupos, o grupo mais legalista e o grupo mais militarizado dentro da polícia brigam, e cada um e aquele que é mais violento, ele vai querer impor as táticas dele, apesar da legalidade ser outra. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nós ficamos espremidos no meio da briga. Bom, você teve o reforço do modelo militar interno para alguns grupos. Então vejam, a rota continua fazendo o que ela faz sempre. Porque a regra é você colocar um sujeito linha dura no comando da rota. E a justificativa que alguns dão é que se eu não colocar o sujeito linha dura, ele não consegue controlar a tropa. Mas a questão de controlar a tropa é controlar a tropa para quê? Certo? Então, isso é problema. Mas teve outras experiências que deram errada. Por exemplo, teve um momento que resolveram abrir aquilo. Então, pegaram o pessoal, os grupos de matadores dentro da rota, isso foi no primeiro, segundo ano do governo Covas. Eles espalharam esse pessoal, tiraram da rota para acabar com aqueles núcleos de matadores. O que acontece, como sempre acontece? Você leva a contaminação para os outros grupos. Certo? Porque você leva 2, 3 sujeitos para outro batalhão ou para outra companhia que pensam daquela forma e eles vão espalhar a ideia. Então é muito difícil. O que a gente vai fazer? Vai segurar eles no mesmo lugar ou vai espalhar? As duas coisas não deram certo até agora. Então precisa pensar o que vai fazer. Agora, esse reforço para alguns da identidade militar é resumido numa frase que eu sempre uso e que você ouve volta e meia quando você circula, que é o seguinte: um policial muito militarizado, ele sempre diz que paisano é bom, mas tem muito. Ou seja, o civil é bom, mas tem muito. Então é como se eu sou militar e ele é o civil. São duas categorias separadas. E esse é um problema para a polícia. Você não pode fazer polícia quando você não se vê como membro da população. Eu não estou nem falando membro daquela comunidade, mas você não se vê membro da população como um todo. Você se vê como um sujeito à parte, como um grupo à parte, um grupo que está fora. Isso é muito comum no raciocínio militar, senhores. A ideia do militar, eu não estou falando se ele é bem ou mal intencionado, mas a ideia do militar em geral é que ele tem que levar a ordem para a sociedade desorganizada. Certo? O modelo militar organizado e a sociedade desorganizada, e você tem que levar a ordem. Isso é ruim. É ruim tudo bem, se você é do exército, vai trabalhar numa coisa que não tem a ver direto com a população,
Você pode até ser, mas quando você trabalha com a população direto, quando você trabalha na rua, lidando com as pessoas, você não tem que ver elas como um grupo diferente para o qual você tem que levar a ordem. Você tem que se ver como parte daquilo. Bom, nesse período todo, todos os governantes, eu trabalhei no Ministério da Justiça, eu falei com polícia no Brasil inteiro, com os secretários de segurança no Brasil inteiro. Todo secretário de segurança, o governador, adora a PM. Porque para todo mundo, não interessa a ideologia do governador. Para todo mundo, a manutenção da ordem é importante. Então, a PM é aquilo que faz, que para eles significa manter a ordem. É um instrumento que eles podem usar para manter o status quo. Não, e eu estou falando que eu encontrei governadores bem à esquerda, governadores bem à direita, e todos pensam do mesmo jeito. Eles não querem mudar isso, eles não querem mudar o modelo militar. Isso não é só aqui. A América Latina como um todo aceita esse modelo. O modelo militarizado da polícia existe em praticamente todos os países da América do Sul, da América Central. E talvez no Chile seja o único lugar que funciona. Por que eu não sei. Porque os carabineiros no Chile são bem aceitos, são bem conceituados, o grau de corrupção é muito pequeno e tem uma relação com a população muito razoável. Agora, isso talvez seja uma característica do Chile, que é uma sociedade muito organizada, muito certinha. Não sei se os senhores já estiveram lá, mas a molecada da escola, no primário, anda de gravata ainda. É uma coisa muito quadradinha, né? Então, talvez lá seja mais fácil a aceitação. Mas aqui no Brasil não funciona e na maior parte dos países da América Latina não funciona. Quanto tempo? Tudo isso aí? Pô, eu cheguei nos 10? Bom, dá na mesma. Bom, o nosso problema político, que as coisas se mantêm assim, fora esse gosto que os governantes têm, tem a ver com a falta de uma política. Quando você não tem política para a segurança pública, você opta por usar a força. A força substitui uma política de longo prazo. Uma das discussões que a gente sempre tem no meio é essa, que de vez em quando você tem uma crise, morre alguém, um criminoso mata uma criança, acontece uma coisa assim, que ganha manchete, aí todos são favoráveis ao aumento das penas, ao aumento da polícia, que a polícia tem que ser mais dura, vão concordar com a ideia de que vagabundo bom é vagabundo morto. Cada vez que sai uma crise dessas na Globo, na Folha, qualquer jornal por aí, vocês vão ver que aumenta o número de pessoas que acreditam nisso. E isso passa também para o Congresso, senhores. O Congresso também escuta isso. E o Congresso normalmente vota as leis esdrúxulas em cima disso. Como, por exemplo, a lei dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos foi um furo na água. Eu, por exemplo, sou extremamente duro na questão da punição. Mas, mesmo para quem é extremamente duro, a lei dos crimes hediondos é uma bobagem, não adiantou em nada. Não adiantou em nada. Nós fizemos uma pesquisa no Instituto Latino-Americano das Nações Unidas, o ILANUD, que eu fui diretor científico, a pedido do Ministério da Justiça, e mostrou que, com lei de crimes hediondos ou sem lei de crimes hediondos, o comportamento criminoso era o mesmo. Não mudou em nada. Mas por que apareceu aquela lei? Porque a população estava demandando uma coisa, teve uma pressão da Rede Globo para que isso acontecesse. Quando a filha daquela escritora, Glória Pérez, foi morta, tal, aí ela fez campanha, a Globo fez campanha. Então você lê as atas dos deputados votando a respeito dessa lei, o que eles falavam? Olha, eu vou votar a favor, porque senão meu nome aparece amanhã na Globo dizendo que eu sou favorável aos criminosos, mas eu não tive nem tempo de ler. Eu vou votar a favor por causa disso. Eles falam no microfone, isso está nas atas do Congresso Nacional. Tá? Então, senhores, vejam que o que a população acha em determinado momento, que muitas vezes é influência da TV ou do jornal, não interessa, mas o que a população acha vai refletir lá. E a população, quando acontece alguma coisa grave, é favorável a partir para cima.
É para favorável à ideia de que o vagabundo bom é vagabundo morto. E também isso faz com que sejam aplaudidas coisas como as famosas operações. Operação, além daquilo que médico faz, operação é aquilo que a polícia faz quando não sabe mais o que fazer. Então, nós tivemos aqui até uma discussão há algum tempo atrás, você teve a operação na Cracolândia. A operação na Cracolândia foi empurrar os nóia para lá e para cá, fazer eles andarem bastante, né? Se cansarem e acabou. Porque a operação é uma coisa que tem começo, meio e fim. Operação não é política. Operação não é uma ideia que você vai levar adiante, vai criar uma política, vai fazer aquilo para tal resultado. Operação é para dar resposta imediata para uma coisa que está na mídia. Isso que é uma operação. Tá? Então, mudança de atitude, quando acontece alguma coisa, se tem mudança de atitude na população que resulta numa polícia mais dura, mais ainda, e você tem também uma falta de política que é substituída pela força e por essas operações que acontecem a todo momento. Agora, senhores, o outro problema, o quarto problema que nós temos ali, eu estava falando nesse problema, nós estamos falando do problema que a América Latina aceita isso, da falta de política e a ideia da operação. E você tem um quarto problema aí, que é o seguinte: na cabeça de muita gente, principalmente dos governantes, mas de muita gente mesmo, eu não estou falando só de classe média, segurança pública fica em segundo plano. O mais importante é a ordem. A ordem pública. A não bagunça. Isso é mais importante. Tá? Para muita gente. Eu moro no centro da cidade. Eu moro bem pertinho da Cracolândia. Tá? Senhores, eu posso deixar o carro na rua a qualquer momento ali. A probabilidade de eu ser assaltado circulando à noite, eu tenho insônia, eu ando naquilo a noite inteira. Tanto bem que eu não sou pequenininho, tenho 115 quilos e tal. Mas a probabilidade de eu ser assaltado andando na rua ali é muito menor do que se eu andasse em Pinheiros, no Jardins, conforme ela estava me contando, que teve lá no centro, não aconteceu nada, no Jardins foi assaltada na mesma noite. Por quê? Porque lá circula muita gente, certo? É um movimento assim mas o lugar é feio. O lugar é feio, não tem ordem. Você tem a população de rua circulando para lá e para cá, você tem os nóias circulando para lá e para cá. Dá impressão ruim. Então, quando querem fazer alguma coisa para conter a criminalidade, vamos fazer lá. Por que não vou fazer lá? Porque lá é o local onde a ordem não está imposta. A ordem que muita gente quer, que muita gente confunde com segurança. E esse é um problema para nós também. E para as polícias também, principalmente para uma polícia militarizada. A noção de ordem é mais cara que a noção de segurança. Ordem significa fazer tudo certinho, entrar pela porta certa e sair pela porta certa, não gritar quando não deve, chamar as pessoas pelo devido tratamento. Tudo isso é ordem. Certo? E muita coisa além disso. Então, quando tem uma grita porque o trem atrasou, a polícia vai chegar fazendo o quê? Dando cacetada, a gente sabe disso, né? Aquele negócio que o trem atrasou 2, 3 horas na periferia, o pessoal se revolta e tal. A polícia vai chegar dando cacetada. Mas a polícia vai chegar dando cacetada por quê? Porque ela está lá para impor a ordem. Então, nós temos que pensar que a ordem é uma coisa, a segurança pública não é exatamente a mesma coisa. E qual é a finalidade? Para que nós queremos a polícia? Para a segurança pública, ou seja, segurança nossa, dos nossos bens, ou para impor uma ordem? É evidente que você não pode deixar uma desordem total, não é uma anarquia total, falando no mau sentido da palavra, mas também uma cidade como São Paulo, uma metrópole como São Paulo, um pouco de anarquia tem que ter. Mas para esses adoradores da ordem é difícil. E você, na verdade, quer a polícia. A maioria da população, quer a polícia para manter a ordem, para manter tudo no seu devido lugar. Um dos reflexos da nossa ideia, da nossa militarização e da aceitação da militarização, porque vamos lá, senhores, é muito aceita a militarização da polícia, ok? Não vamos nos enganar aqui, é aceita.
As pessoas querem a polícia assim, muita gente quer, muita gente não quer, mas muita gente quer. É que você acaba espalhando alguns modelos militares que supostamente deram certo. E um deles, que ele mencionou também, Gustavo mencionou, é a questão das UPPs, das Unidades Pacificadoras no Rio de Janeiro. Eu não vou discutir a UPP em si, mas a ideia da UPP, o que é? Você entra no morro com força, desaloja os traficantes, depois põe uma polícia comunitária, digamos assim. Essa é a base da UPP. Tá? Agora, eu vejo na imprensa e cobrança em debate o tempo todo. Por que não vão pôr o UPP em São Paulo? Senhores conhecem algum lugar que aqui em São Paulo que precisa entrar 200 policiais armados de metralhadora para tomar algum morro? Isso não existe. Qualquer 2 viaturas entra em qualquer lugar. Então, todo aquele aparato militar, você não precisa, porque a topografia é outra, a geografia é outra. O costume é outro, você não tem aqueles grupos enormes e armados, como no Rio de Janeiro. O tipo de tráfico é outro. Então, você não precisa de tudo isso. O que você precisa é instalar a polícia comunitária lá. É outra coisa. Mas o pessoal quer trazer o pacote inteiro da UPP. Agora estão espalhando, estão colocando na Bahia as UPPs. Porque eu não sei, porque lá também não tem o mesmo problema do Rio de Janeiro. Mas a ideia da UPP, da tomada pela força, chegar vários carros, as pessoas armadas, metralhadora para lá, metralhadora para cá, apela para o instinto bélico de muita gente. E isso faz com que as pessoas aceitem isso. Eu acho que é isso mesmo que tem que fazer. Que se não fizer isso, não dá certo. Ainda mais com a Globo falando o tempo todo que é assim, que a UPP é a 8ª maravilha do mundo, fim do tempo. Então, estamos chegando no fim dos tempos, então, vou acabar com isso. A ideia de que você tem um modelo militar, e esse modelo militar pode ser transportado para qualquer coisa, é uma falácia que corre a nossa sociedade. É uma ideia que nós aceitamos como sociedade, porque nós estamos condicionados a aceitar e não pensamos de outra forma. Nós não vemos outros modelos além desse. Quando eu falo que a polícia militar é ruim, que não devia ser militarizada, aí o pessoal responde, mas você quer uma polícia que nem a nossa polícia civil, que é corrupta ao extremo, não sei o que. Eu falo, então a gente tem que lembrar que não é que nós queremos uma polícia como é a nossa polícia civil, nós queremos uma polícia civil e uma polícia civilizada. Acima de tudo, ela pode ser civil, pode ser militar, o comandante pode se chamar coronel ou delegado, não interessa. O que a gente precisa é de uma polícia civilizada, com padrões civis, com ideias civis, com modelo de raciocínio civil e que se veja entrosado na sociedade, que se veja como parte da sociedade. E, por último, só lembrar o que ele falou aqui, uma das coisas que marca essa aceitação toda do modelo é essa coronelização que nós temos aqui em São Paulo, né? Não só no trânsito, todas as regionais da prefeitura, subprefeituras e tudo mais. Agora, o ilustre reitor da USP teve a genial ideia de colocar, não foi foram 3 coronéis para cuidar da segurança da USP. E um deles, segundo me falaram, é um coronel da aviação. Ele deve entender barbaridade de segurança na universidade. Certo? Mas tem gente que gosta de homem de farda e manda os homens de farda para tudo quanto é lugar. É o caso do nosso prefeito. Obrigado, senhores.